uma vez o fim da desoneração da folha de pagamentos, os impactos financeiros dessa medida. A gente conversa agora com John Anthony von Christian, diretor executivo da ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Bom, para que o nosso público entenda, 70% dos custos do telemarketing vem do pagamento da folha. Essa decisão do governo de acabar com a desoneração, qual vai ser o impacto disso? Teremos possivelmente demissões ou não teremos mais contratações? Como é que o setor reage a isso? Bom, temos que analisar por diversos problemas. Pelo problema social, veja bem, esse repasse dos custos de 20% sobre a folha, que é na realidade uma troca que o fato deveria ser de 1 a 4,5% sobre o faturamento, porque acho que em qualquer país justo e moderno não se cobra imposto sobre folha de pagamento, mas sim sobre lucros, resultados. Então, esse é um ponto que eu acho que já não está certo. Apenas para me estender, no governo da presidente Dilma, foi feita a desoneração, o projeto da desoneração, para poder ajudar um momento de crise, o aumento de contratações, tirando essa carga tributária. E realmente foi um sucesso. Para vocês terem uma ideia, entre 2018 e 2021, que é o número que eu tenho agora, todos os 17 setores contrataram mais de 1.200.000 pessoas. Tá? Agora, voltando especificamente para o setor de teleserviços, o setor de teleserviços hoje emprega algo em torno de 1.400.000 pessoas. E o interessante é que 40% disso são jovens no primeiro emprego, que é uma coisa muito importante. Em cidades, 50 cidades pelo Brasil, cidades pequenas, onde talvez seja o único emprego, e nós concorremos contra o quê? Uma padaria, um bar, em lugares onde o jovem não tem nada para crescer. Conosco, em 40 horas, ele já ganha um salário, pode ganhar comissões, e por incrível que pareça, ele de uma cidade pequena, ele está atendendo grandes projetos, atendendo grandes bancos, atendendo coisas técnicas, que jamais ele teria uma oportunidade numa padaria ou num açougue. Então, esse é um efeito muito interessante. O segundo ponto é que 60% dos nossos colaboradores desse 1.400.000 do setor são mulheres. E provavelmente, conforme as regiões, nós temos até 80% de pretos e negros. Então, não existe nenhuma discriminação. Aliás, por falar em discriminação, o nosso setor de teleserviço é o maior empregador de LGBTQIA+. São quase 200.000 pessoas. E são pessoas excelentes, ótimas e perfeitos trabalhadores. Eu não conheço nenhum setor que empregue tanta gente nessa área. Então, o que vai acontecer? Como nós vamos poder repassar esse custo, nós temos alguns caminhos alternativos. Hoje você sabe que nós temos a inteligência artificial crescendo muito fortemente, já substituindo o humano. Então, provavelmente, como nós não conseguimos repassar os custos, nós vamos pegar uma parte dos nossos atendimentos, 20%, 30%, e colocar uma máquina que vai atender perfeitamente. Só que essa máquina vai tirar um emprego. Porém, essa máquina não vai pagar 20% de INSS sobre ela, entende? Então, vai reduzir custo. Então, é uma coisa que não foi pensada. Segundo ponto que eu acho interessante lembrar é que, com a oneração da folha, diversos produtos e serviços vão ter um aumento de custos. Transporte coletivo, alimentos, uma série de coisas. Isso vai gerar inflação. E é exatamente contra o plano econômico. Sim, mais do que gerar inflação, quem vai mais sofrer são os mais vulneráveis, porque eles que vão ter o custo. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente também pensar um pouquinho, não só no caixa do governo, mas nessas pessoas. Eu vou dar um exemplo para você. Neste ano, só na Paraíba, o setor de teleserviços contratou 6.000 pessoas que estavam no Bolsa Família. Então, o governo deixou de pagar o Bolsa Família
e nós estamos pagando emprego para eles, um salário integral e, lógico, todos os benefícios, plano de saúde, educação, vale alimentação, transporte. Então, isso que é o contexto, não se pode pensar só, nós vamos economizar. Não estão economizando, porque agora, com esses empregos, vão ter que pagar novamente o seguro-desemprego, vão ter que voltar ao Bolsa Família, entende? Então, eu acho que é uma decisão muito errada do governo. Eu fiquei triste. Eu vejo que o nosso presidente sempre foi uma pessoa ligada aos trabalhadores, sempre foi uma pessoa ligada aos sindicatos, e hoje você pode ver até os manifestos dos sindicatos que se viram perdidos, porque vão perder pessoas. Então, é essa a minha avaliação que eu posso passar para vocês, assim, a mais, sabe, branda. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o ministro da Fazenda fala que depois da semana que vem deve discutir ou adotar outras medidas para beneficiar os setores, mas isso pode ser da mesma maneira que já há esse benefício para os setores ou da maneira como existe hoje não vai ser mais? Olha, sinceramente, quando ele voltar já é dezembro. Você acha que em dezembro pode ser feita uma lei que vai modificar esse setor, alguma coisa para compensar a desoneração? Você acha que nesse país vai acontecer uma coisa em um mês? Quer dizer, desculpe, mas isso é uma falácia. Essa é a minha opinião, é uma falácia, porque tecnicamente é impossível. Agora, se fosse, vamos manter a desoneração e, paralelamente, vamos fazer uma nova lei beneficiando uma desoneração diferenciada, perfeitamente, todo mundo estaria de acordo. Agora, deixar no último mês, onde tem uma série de medidas a serem aprovadas no Congresso, e inclusive a reforma tributária que ainda não foi aprovada. Sabe que vão conseguir enfiar alguma coisa? E dia 1º de janeiro, os preços estão aí. A proteína animal provavelmente vai subir em 12% o preço do frango, do ovo, que o povo já não come. O transporte vai subir 40 centavos, que já vai ser difícil. E aí você vai vendo em série em cadeias. Então, isso, sabe, desculpa, mas se nós tivéssemos um ano, daria para... Mas em um mês, qual é a mágica que o ministro vai fazer? Não existe, não existe. Claro. Sem dúvida, a gente vai acompanhar os dobramentos disso, até mesmo o Congresso Nacional pode derrubar o veto. Conversamos com o diretor executivo da ABT, Associação Brasileira de Teleserviços, John Anthony von Christian. Muito obrigado pela gentileza do senhor, excelente fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite.